Boa noite, o Jornal das Vertentes começa agora. Veja as principais notícias de hoje. No próximo sábado, estreia o Vertentes Motoestrada Rock Show com Luiz Ramone. Brasil pode voltar a fazer parte do Mapa da Fome da ONU. A ANEEL formaliza a homologação do leilão das 4 usinas que pertenciam à CEMIG. No quadro Tempo é Saúde, doutora Sandréa Mendes explica sobre a perda precoce dos dentes. Receita altera a instrução sobre tributação do IR de pessoa física. Nova lei desconhece a face do trabalho escravo no Brasil. 3 cidades da região de Lavras estão entre as que mais geram empregos em Minas Gerais. No próximo sábado, estreia o Vertentes Motoestrada Rock Show com Luiz Ramone. Esse final de semana foi a vez de Lavras fazer um super evento de motociclistas. O Jornal das Vertentes dá uma canja deste novo programa. Acompanhe! Motoestrada Rock Show aqui em Lavras. Estamos aqui com a minha amiga, a Lúcia, curtindo o som do Creedence cover aqui, sonzinho. Fazer um teatro muito bacana do Creedence, chamado Luto Não. Fica junto com a TV Vertentes e vamos lá. O Jornal das Vertentes deseja todo sucesso ao Luiz Ramone. Começou nesse domingo o campeonato de Masters no Independente, que promete pegar fogo. Veja alguns lances da entrevista da primeira rodada. Matéria completa no Vertentes Esportes com Rafael Oliveira e Jacinto. Uma notícia nada boa. Brasil pode voltar a fazer parte do Mapa da Fome da ONU. Alerta vem do presidente da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, José Graziano da Silva. Elaborado a partir de 1990 pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o Mapa da Fome pode voltar a ter o Brasil como um dos seus integrantes. O alerta vem do presidente da instituição, o brasileiro José Graziano da Silva. Se o Brasil não conseguir retomar o crescimento econômico, gerar empregos de qualidade e ter um programa de segurança alimentar voltado especificamente para as zonas mais deprimidas, nós podemos, infelizmente, voltar a fazer parte do Mapa da Fome, o FAO, afirmou a UOL. De acordo com o estudo que reúne as nações com mais de 5% da população subalimentada, ou seja, com alimentação composta por menos calorias diárias do que o recomendado, a fome cresceu no mundo entre 2015 e 2016. Além disso, em 2014, o Brasil conseguiu se retirar da lista por à época ter 3% de sua gente com restrições severas de alimentação. Como pode? O que produzimos no Brasil dá para alimentar 1/4 da população do planeta. No quadro Tempo é Saúde, doutora Sandréa Mendes, da cidade de Oliveira, explica sobre a perda precoce dos dentes. Olá a todos vocês que nos acompanham pela TV Vertentes. No programa de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a perda precoce dos dentes. Eu vou mostrar aqui para vocês a perda precoce do dente permanente. A maioria dos pacientes pensa na grande parte em fazer implante,
Mas é muito importante, se o implante não for fazer de uma forma logo imediatamente a perda do elemento dentário, é importante que se coloque um mantenedor. Esse aqui é um modelo, mas existem outros modelos. Mas o que é importante é manter esse espaço aqui até o paciente poder fazer esse implante. Porque muitas vezes, por problemas financeiros ou mesmo de saúde, o paciente fica com espaço sem o mantenedor até poder resolver colocar um implante. Então, perder um elemento dentário permanente, muito importante, conversar com seu dentista para colocar um mantenedor, assegurando dessa forma a manutenção desse espaço e posteriormente a colocação de um implante dentário. Mas muitas vezes também a gente vai ter uma perda precoce de dentes de leite, né? Às vezes a criança, por problemas variados, ela pode sofrer a perda de vários elementos dentários antes da época da queda normal. Essa perda precoce leva não só a problemas estruturais, mas principalmente também a problemas emocionais. Uma criança muito jovem ainda que perde todos os dentes, principalmente os anteriores, igual nesse caso, ela pode ter problema de fonação, de respiração e principalmente, às vezes, de adaptação escolar, porque fica com todo esse espaço vazio. Então é muito importante, se os pais percebem essa perda, né, se levem ao odontopediatra para colocar alguma coisa, se for possível, para poder recuperar essa estética e dessa forma facilitar não só o crescimento ósseo, como a adaptação emocional da criança. Aqui a gente pode mostrar um aparelhinho, né? Esse aqui é um modelo também. Mais uma vez eu falo com vocês, existem vários modelos de aparelhos, esse aqui é só um para mostrar. A gente restabeleceu aqui não só os dentes, mas também a forma da criança sorrir, poder conversar, posição de língua, entre outros. Então, muito importante, gente, espaço perdido tem que ser recuperado, tá? Tanto na dentição permanente, para garantir o espaço para fazer o implante, quanto, dependendo da idade, na dentição de leite também. O meu telefone é 3331 3086 e qualquer dúvida eu coloco à disposição pelo canal TV Vertentes. Obrigada, doutora Sandreia, e um grande abraço a toda a população da cidade de Oliveira. A ANEEL formaliza a homologação do leilão das 4 usinas que pertenciam à CEMIG. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, publicou no Diário Oficial da União, o DOU, nesta segunda-feira, dia 6, aviso de homologação e adjudicação do leilão das usinas São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande, cujas concessões pertenciam à Campanha Energética de Minas Gerais, a CEMIG. O aviso ratifica os vencedores da concorrência. A chinesa SPIC Pacific Energy levou São Simão. A franco-belga Engie Brasil Minas Geração ficou com Miranda Jaguara e a italiana Enel Brasil arrematou Volta Grande. As 4 hidrelétricas foram leiloadas no dia 27 de setembro e renderam uma arrecadação em outorgas de 12,13 bilhões de reais ao governo federal. Resultado 9,73% maior que o valor mínimo estabelecido. O recurso deverá entrar nos cofres da União até 30 de novembro. Receita altera a instrução sobre tributação do IR de pessoa física. A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União, o DOU, instrução normativa com alterações em IN anterior que dispõe sobre normas gerais de tributação relativas ao imposto sobre a renda de pessoas físicas. Entre as várias mudanças, os trechos com nova redação abrangem questões relacionadas à isenção de rendimentos, como os previdenciários, os obtidos no mercado financeiro e os decorrentes de alienação de bens e direitos, a tributação de renda na fonte, a dispensa de retenção e ao cálculo do reconhecimento mensal. A Receita informou que, dentre as principais modificações, destacam-se: 1. No caso de guarda compartilhada, cada filho pode ser considerado como dependente de apenas um dos pais, tendo em vista as modificações do Código Civil. 2. Em relação a alguns benefícios fiscais que tiveram seus prazos prorrogados, estabelece-se o prazo para a dedução do imposto. 2.1.
valores despendidos a títulos de patrocínio ou de doação no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos até o ano calendário de 2022. 2.2. Valores correspondentes às doações e aos patrocínios diretamente em prol de ações e serviços no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONON, do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, PRONAS, PCD, até o ano calendário de 2020. 2.3. Quantias referentes a investimentos e a patrocínios feitos na produção de obras audiovisuais cinematográficas aprovadas pela Agência Nacional do Cinema, Ancine, bem como na aquisição de cotas dos Fundos de Financiamento de Indústria Cinematográfica Nacional, o FUNCINES, até o ano calendário de 2017. 3. O fato de que a bolsa concedida pelas instituições científicas, tecnológica e de inovação, o ICT, para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagens para o doador, razão pela qual estaria isenta de impostos sobre a renda. 4. O esclarecimento de que as pessoas físicas que aderirem ao regime especial de regularização cambial e tributária devem informar na declaração de ajustes anual os bens e direitos de qualquer natureza constante da Declaração Única de Adesão ao referido regime de regularização. 5. Da mesma forma, com a reabertura do prazo de adesão ao RERCT por 120 dias, a legislação criou a obrigação de incluir os bens ou direitos de qualquer natureza regularizados, obtidos a partir de 1º de junho de 2016, na DAA, relativa ao ano calendário de 2016. 6. Não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto sobre a renda as remessas destinadas ao exterior para fins educacionais, científicos ou culturais, bem como as remessas efetuadas por pessoas físicas residentes ao país para cobertura de despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde no exterior do remetente ou de seus dependentes. 7. Uniformiza-se o tratamento dado pela norma às pessoas com deficiência, evitando-se termos inadequados contidos no texto original. 8. Esclarece-se que só há isenção do imposto sobre a renda em relação aos rendimentos decorrentes de auxílio-doença que possui natureza previdenciária, não havendo isenção para os rendimentos decorrentes de licença para tratamentos de saúde por natureza salarial. 9. Muito embora haja previsão legal apenas para a isenção do imposto em relação à indenização em virtude de desapropriação para fins da reforma agrária, estão dispensados da retenção do imposto na fonte e na tributação do DAA as verbas auferidas a título de indenização advinda por desapropriação, seja por utilidade pública ou por interesse social, tendo em vista que matérias consta da lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 10. No caso de descumprimento das condições necessárias para que possa haver isenção do ganho de capital do contribuinte residente no país que alienou o imóvel residencial, para que no prazo de 180 dias publicou o produto de venda na aquisição de outro imóvel residencial localizado no país, torna-se mais claro o valor dos juros de mora e da multa a serem aplicados. 11. Possibilidade de se reconhecer a isenção do ganho de capital auferido na alienação do único imóvel de até R$ 440 mil, na hipótese de o bem ter sido adquirido por cônjuges casados, obrigatoriamente sobre o regime de separação de bens, esclarecendo que os requisitos devem ser verificados individualmente, por cônjuge, observada com parcela que couber a cada um. 12.
Retificação do entendimento da Receita Federal, informando-se que estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, mediante a utilização das tabelas progressivas, a título de antecipação às multas pagas por pessoa física em virtude de infração à cláusula de contrato, sem gerar, porém, sua rescisão. Nos casos de rescisão contratual, também há retenção a título de antecipação, com alíquota de 15%. 13. Abarca-se situação em que houve, na tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, a dedução de uma despesa que se mostrou indevida no futuro, sendo que, na hipótese de devolução desse valor, haverá tributação do imposto sobre a renda, mas essa tributação dar-se-á também na sistemática dos RRA. 14. Atualiza-se a lista de dispensas de retenção do imposto e da tributação do DAA para os casos tratados por atos declaratórios emitidos pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional. 14.1. Verbas recebidas a título de dano moral. 14.2. Valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão, quando o beneficiário for portador do gênero patológico cegueira, mesmo pelo monocular. 14.3. Proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidas por pessoa física com moléstia grave, independentemente da comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade. 15. O conceito dos juros que mora decorrente do recebimento de verbas trabalhistas estão dispensados da retenção do imposto e da tributação do DAA, mas devem ser interpretados no contexto da perda de emprego, não se destinado à extinção do contrato de trabalho decorrente de pedidos de demissão por iniciativa unilateral do empregado. 16. Acrescenta-se novo artigo para informar que nos casos de redução de débitos inscritos em dívida ativa da União, DAO, e de débitos objetos de pedido de parcelamento deferido, será admitida a retificação da declaração somente após autorização administrativa, desde que haja prova inequívoca do erro no preenchimento da declaração. Os débitos já inscritos em DAO, por gozarem de presunção de liquidez e certeza, e os débitos objetos de parcelamento, por serem decorrentes de confissão irrevogável e irretratável, não poderiam ter seus valores reduzidos. No entanto, não se pode negar a possibilidade da existência de erro de fato na declaração apresentada. Assim, permite-se a redução dos valores confessados na declaração após análise da Receita Federal da comprovação do erro apresentado pelo contribuinte. 17. Introduz-se no texto da norma o entendimento da Receita Federal em decisões recentes. 17.1. São indedutíveis as despesas médicas pagas em determinado ano calendário, quando incorridos em ano calendário anterior e referentes a dependente tributário relacionado apenas no DAA do ano calendário em que se deu a despesa. 17.2. As despesas de fertilização in vitro são consideradas dedutíveis somente no DAA do paciente que recebeu o tratamento médico. 17.3. Nas hipóteses de ausência de endereços nos recibos médicos, essa falta pode ser suprida de ofício caso conste essa informação nos sistemas informatizados da RFB. 17.4. As importâncias pagas devidas aos empregados em decorrência das relações de trabalho, mesmo não integrando sua remuneração, se forem consideradas despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção de fonte produtora, podem ser deduzidas. 17.5. Nos casos em que haja convenção ou acordo de trabalho por constituírem obrigação do empregador, as despesas nele previstas são consideradas necessárias e, portanto, dedutíveis. 17.6. Esclarece-se ainda que é permitido aos cartórios deduzir as despesas com a contratação de carro forte. 17.7.
Por fim, altera-se o anexo 2º da Instrução Normativa de modo a introduzir tabela progressiva anual a ser considerada a partir do exercício de 2017, ano calendário de 2016, com informações do Estadão Conteúdo. Portaria assinada pelo governo Temer muda normas para caracterizar o que é ou não uma atividade análoga à escravidão, algo difícil de acreditar que poderia ser aceito por qualquer governante. Entenda o que foi assinado. Como é hoje, o artigo 149 do Código Penal determina desde 1940 que reduzir alguém à condição análoga de escravidão significa submeter-se uma pessoa a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, restrição de locomoção ou servidão por dívida. Essa lei foi sendo modificada ao passar dos anos, com novas regras como quando ao tráfico de pessoas, aliciamento, coação, dentre outros. Veja o que foi assinado e o governo está de acordo. O que determina nova portaria. Agora, a condição análoga à de escravo significa obrigar o trabalhador a realizar tarefas com o uso de coação e sob ameaça de punição. Impedir que o trabalhador deixe o local de trabalho em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Manter segurança armada a fim de reter o trabalhador em razão da dívida. Retenção de documento pessoal do trabalhador. Com a nova lei assinada, não há mais limite de horas trabalhadas. Não é necessário mais condições aceitáveis de ambiente de trabalho e de condições degradantes para qualquer atividade remunerada, ou seja, voltamos às cavernas nesse sentido. Quem estiver distante de órgãos fiscalizadores estará exposto às piores condições de escravidão possível. Com detalhes de crueldade é óbvio, e os contratantes estarão amparados pela lei. Isso é deprimente. 3 cidades da região de Lavras estão entre as que mais geram empregos em Minas Gerais. Entre janeiro e setembro deste ano, o sul de Minas conquistou 3.000 novas vagas de trabalho. O destaque na geração de empregos ficou para o setor de serviços. Em Minas Gerais, foram mais de 1,3 milhões de contratações contra 1,243 milhões de demissões. O saldo foi positivo em mais de 56 mil vagas. Na região Campo Belo, Pouso Alegre e Varginha, em Minas Gerais, ficaram entre as 10 cidades mineiras que mais geraram empregos. Em Pouso Alegre, mais da metade das vagas vieram do setor de serviços. Na padaria do Avimar Júnior, em Pouso Alegre, tinham 20 funcionários. Mas com o aumento da demanda, do número subiu para 30 empregados. Nesse mês, foram contratadas 4 novas pessoas. A gente acredita que até o final do ano vamos manter esse quadro. Mas esperamos que o ano que vem colocar novos serviços como delivery, que vai necessitar de novos funcionários, explica. No salão de beleza da Cleusi Cunha, foram 5 contratações nos últimos meses. Ela conta que foi necessário até mesmo contratar mão de obra extra. Tivemos que contratar 5 pessoas como freelancer. São pessoas que estão vindo de longe e está maravilhoso. Não temos o que reclamar, diz. De acordo com o economista Lineu Pedroso, a alta dos empregos é reflexo da liberação do Fundo de Garantia no PIS/PASEP, que aumentou o número de vendas no comércio, aquecendo o mercado. Pouso Alegre é uma cidade polo. Isso quer dizer que uma cidade polo sofre mais na época de crise e se recupera mais na época de bonança, quando o crescimento começa a agir. Isso porque as pessoas começam a procurar bens. Então se gasta mais em restaurantes, em compras e se abre espaço para a contratação de atendentes, explica. Mas ele alerta que apesar da melhora, o momento exige cautela. É preciso ser um pouco cauteloso. Quem está empregado precisa ter muito cuidado com o que ele vai trocar. Não se pode arriscar porque não estamos numa economia a todo vapor. A locomotiva só começou a se movimentar, alerta. Contratações por cidade no estado. Nova Serrana, 3.708. Patos de Minas, 2.081. São Gotardo, 1.426. Iturama, 1.308. Patrocínio, 1.267. João Pinheiro, 1.231.
Campo Belo, 1.227. João Monlevade, 1.227. Pouso Alegre, 1.094. E Varginha, 1.046. E Perdões, a nossa cidade, como está? Secretaria Municipal de Saúde fecha parceria com a ONG para ajudar na castração de cães e gatos abandonados em Oliveira. Marcelo Prachedes entrevistou o secretário de Saúde e Esporte da cidade de Oliveira, Lucas Lasmar Rezende. O município fechou uma parceria com a ONG Aliança Juiz Furano em Defesa dos Animais, ajuda para fazer castração no município. Nos conta mais sobre essa parceria e quando acontece aí estas castrações. Olha, nós conseguimos uma parceria com a ONG Ajuda, que é de proteção dos animais, com o governo do estado, através do deputado Sábio Souza Cruz, que hoje é secretário de Estado de Saúde, com a intervenção do ex-prefeito Ronaldo Rezende. Nós conseguimos trazer o Castramóvel, que vai ser do dia 11 até o dia 16, o dia 13 ao dia 16 de novembro, que vai ser na praça 15 de novembro, onde serão caçados 184 animais. Destes são 48 gatos, 84 cadelas e 48 cães. As fêmeas já vão sair com a roupinha de proteção, os machos vão ter aquela questão da proteção que a gente está identificando. Nós fizemos uma parceria com as ONGs, né, daqui de Oliveira. A ONG Amado, o Sim Amado, e que são 5 profissionais que a cidade inteira conhece, do profissionalismo e a proteção dos animais. Eles vão identificar os animais, vamos dizer assim, carentes, né, que não tem dono, que estão na rua, para a gente eliminar vamos dizer assim, a multiplicação desses animais. Eu acredito que seja uma parceria muito importante. O Focinho Carente, infelizmente, eles não quiseram participar dessa parceria nossa, mas futuramente nós vamos estar conseguindo criar uma parceria muito grande para a gente eliminar esse grande problema que é no município de Oliveira. O Jornal das Vertentes fica por aqui. Até amanhã. Uma boa noite para vocês.